Boa noite, meus queridos pensadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião. Hoje será conduzida pelo Douglas, o capítulo 13. Ele vai falar sobre a mente subconsciente. Douglas, seja bem-vindo. A sala é sua, fica à vontade. Vamos lá. É, Boa noite a todos, né? Estamos aí, Pedro, Lima, é, Mestre Lote aí e todos que estão nos assistindo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 13, a mente subconsciente. Hoje a gente vai falar de uma subconsciente, mas estudando os livros e entendendo algumas informações, e a gente vê que a mente subconsciente ela é um caminho desconhecido para o ser humano, né? E quando ele falou isso, eu fiquei pô, analisando como é que pode. Nós temos tanta tecnologia, tanta informação, e o subconsciente ainda é um ser, né, por dizer assim, uma situação que o ser humano não consegue ainda decifrar, né, o subconsciente. Ele pode até entender o subconsciente, mas ele não consegue controlar. Essa é a palavra, ele não consegue controlar o subconsciente. O subconsciente, ele tem vida própria. Ele faz os comandos, ele faz tudo que aprende. E ele trabalha dia e noite. Quando a gente pensa, pô, como é que trabalhar 24 horas, dia e noite, sem parar? Imagina aí, você acordado para trabalhar dia e noite, pensando, executando tudo que você aprendeu. Porque o subconsciente, para a gente só fazer uma leitura aqui para vocês, o subconsciente é um campo de consciência em que todos os impulsos do pensamento que atinge a mente subjetiva através de qualquer dos cinco sentidos é classificado e registrado por meio do qual é possível lembrar o resgate da ideia como cartas arquivadas e uma fichário. Quando fala cartas arquivadas e fichário, é tudo que a gente aprendeu na infância, desde a barriga. A gente lembra que dentro da barriga a gente já está ouvindo informação, dentro da barriga, né? E a gente vai ouvindo sensores, tudo que a mãe passa para a criança já aprendeu ali, já arquivou. Ali vão ser memórias boas, memórias ruins, brigas, intrigas, amor, ódio, tudo passa para a criança. Aí a criança nasce, se desenvolve e aprende tudo da infância, adolescência, até chegar adulto e se formou o subconsciente dele, né? Então, assim, o subconsciente, ele faz todo o controle. E o consciente é o que eu estou fazendo aqui agora, tentando passar para vocês todas as informações para vocês captar e jogar no seu subconsciente. Mas você vai me perguntar, é fácil mudar o que já está plantado na memória de vocês? Você acha que é fácil? Não, não é fácil mudar. Por quê? No livro aqui fala que a gente deve seguir alguns passos e planos que já estão no livro. Só para você ter uma ideia, aqui, ó. O subconsciente age primeiro sobre o desejo dominante, combinando sentido de emoção com fé. Você, para poder tentar dominar o subconsciente, você precisa ter emoção e fé. E lá ensina, lá atrás, sobre a fé. Se a gente não tiver a fé, mas tem outra situação que a gente precisa ter também, além da fé, o desejo. O desejo também é responsável. Aqui fala também, ó, juntando isso, o instrumento apresentado no capítulo sobre o desejo, sobre os 6 passos a serem cumpridos, mais orientado, acercado, elaboração de execuções de planos, compreendido, importante dessa ideia. Por que o desejo? O desejo é onde ele vai começar a elaborar, onde você vai fazer a mudança, onde você vai ter a fé, para você passar a informação para o subconsciente e chegar à chamada inteligência infinita. Aí você vai dizer assim, parece tão simples. Não é simples, porque você tem que elaborar um plano e você tem que fazer ele todos os dias e você tem que ter duas coisas, paciência e persistência. Por que eu estou dizendo isso? Você tem que ter paciência
e persistência. Só aqui para vocês entenderem, entendeu? Os três princípios são estímulo para a aquisição da habilidade de atingir influência do seu subconsciente. Não desanime. Caso não consiga, na primeira tentativa, lembre-se de que o subconsciente pode ser deliberadamente direcionado apenas pelo hábito, conforme instruções do capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo para dominar a fé. Seja paciente, seja persistente. Quando a gente fala da fé, a gente precisa dominar ela primeiro, para você poder ter um resultado na frente. Por isso tem que ter paciência e persistência. Todos os dias você tem que fazer um plano, você tem que pegar esse plano e fazer todos os dias ele, para até você desenvolver, né, o seu subconsciente e ele começar a atender seus comandos. Imagina, eu estou com meu filho aqui, eu vou dar um exemplo básico. Eu estou ensinando a ele a escovar os dentes todos os dias. Todos os dias ele escova os dentes. Você acha que é fácil para ele aprender? Eu estou vendo que ele tem 3 anos, ele tem dificuldade de escovar os dentes. Eu todo dia pedindo, pedindo, ensinando. Quanto tempo demora para ele aprender? E ele gerar o automático? É muito difícil. A gente só passa a olhar, é só olhar para o seu filho. Você começa a olhar tudo que você faz para ele, o tanto que ele demora de aprender, o tanto que ele demora para executar uma coisa. É coisas que a gente começou a dar uma desolhada. E eu estudei muito, um pouquinho subconsciente, tive outras aulas até, queria até compartilhar com o Pedro, só que minha rotina estava um pouco complicada. Eu vou compartilhar, Pedro, um cara que abriu mais minha mente sobre esse estudo aqui, muito bom, entendeu? Para vocês também. Que assim, a gente acha muito simples o subconsciente, mas não é. Só para você ter uma ideia, aqui fala sobre nós seres humanos, nós seres humanos. Há 100 anos atrás, aqui fala 100 anos atrás, um raio, tudo achava que era tudo de Deus. Então, o ser humano tinha medo dos raios, tinha medo de tudo na Terra. Tudo que acontecia, ele achava que era tudo de Deus, né? E aquilo poderia, Deus estava revoltado com a gente, estava raios e tudo. Aí a tecnologia veio e viu que os raios hoje, eles são impulsos, energias. Você vê que nós usamos energia para tudo hoje, para tudo, para eletricidade, para mandar informação, para tudo. Tudo é eletricidade, tudo é energia. Então, hoje, dá graças à tecnologia, o homem aprendeu que até o nosso planeta, que não tinha vida, hoje tem vida em outro planeta. Então, assim, é questão de fé, né? Porque a gente lembra, esses homens tiveram fé, né? A gente olhando assim a história de todos eles foram usados, a fé dele, acreditou naquilo e hoje nós temos tudo que tem. Imagina, o que a gente está fazendo aqui agora, exatamente agora. Estamos estudando. Mas isso que a gente usa, que é essa tecnologia, como ela é usada, né? Transmitida. Porque fala em rádio aqui, rádio transmite voz, transmite informação, vídeo, tudo isso é fé. O cara acreditou naquilo primeiro. E ele foi trabalhar o subconsciente dele para poder dar aquela informação. E até agora, eu estou passando tudo para vocês, todo o meu entendimento, tudo que eu vim entendendo. E eu quero passar mais um pouco sobre os 7, a gente vai pular agora para os 7 principais, né? Principais emoções do subconsciente. São 7, negativo e positivo. São outra coisa que pode atrapalhar o ser humano. As pessoas não entendem. Você sabe que positivo e negativo não andam juntos, né? Se juntar, o que é que acontece? Ele explode. Não tem, ele não junto. Positivo e negativo não junto. Eles ficam separados. Então você tem que controlar os 7 principais princípios do medo, ou desculpe, os 7 do negativo e os 7 do positivo. Eu vou falar os 7 do positivo e os 7 do medo, certo? Ou desculpe, do negativo. Vamos lá. Os 7 princípios das emoções positivas a serem praticadas. A gente tem que praticar. Que é desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo,
romantismo e esperança. Mas a gente só precisa de três. Você só precisa dominar três só, que é desejo, fé e amor. Se você conseguir fazer esses três funcionar, o resto positivo vão aparecendo. Olha o que eu falo, o desejo, a fé e o amor. Só basta a gente fazer esses três. E vamos falar sobre as influências negativas que vocês não devem fazer. O primeiro, imagina quem seja o primeiro. Eu até falei sem querer. Medo, ciúme, ódio, desejo de vingança, ganância, superstição e raiva. São sete desejos que vão atrapalhar vocês como diz, ao não chegar no subconsciente. Se vocês tiverem medo, eu estava hoje com o Gustavo, ele eu tenho medo disso, tenho medo daquilo e tal. Eu disse, você não tem que ter medo. Você simplesmente tem que trabalhar como você tem que resolver isso. Todo mundo pode criar um medo, mas você não pode deixar o medo lhe dominar. Se ele lhe dominar, já foi, né? E aqui, voltando um pouquinho para vocês, o subconsciente entende uma língua. Eu acho que vocês já estudaram sobre o subconsciente, não sei se vocês lembram. Ele entende uma língua. Qual língua seria essa? Separando emoção do sentimento. Ele entende melhor as emoções dos nossos sentimentos. Por isso que quando fala esses sete princípios positivos, você tem que entender que desejo, fé e amor tem a ver com emoção. E chega na frente, aqui, ó, as emoções positivas e negativas nunca ocupam a mente ao mesmo tempo. Quem é que consegue agora? Tenta conseguir vocês aí. Faça um exercício básico. Tente uma coisa positiva e negativa ao mesmo tempo. Vocês conseguem pensar positivo e negativo ao mesmo tempo? Pense, só tenta assim, forte na mente, uma coisa boa ao mesmo tempo e ruim. Vocês não vão conseguir. Vocês só vão conseguir uma ou outra. É só você parar para pensar, entendeu? Não vai. Aí, beleza. Então, é, e outra coisa que eu vou estar aqui relatando com vocês. Se vocês acostumar a observar que se passa em volta, certamente já percebeu que a maioria das pessoas só recorre à oração quando algo não vai bem. Isso aqui que eu grifei, que a maioria das pessoas, nós seres humanos, 90%, 95% da população, até mais, vou botar que são pouco, só vai recorrer à oração, a Deus, ou a que for, quando está morrendo, ou quando está precisando de doença, ou quando está precisando daqui, ou quando a situação financeira está ruim, quando quebrou, quando o pai e a mãe morreu, ou sei que morreu, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí vai orar. Só que tem um problema. Vai orar, vai orar, vai orar. Só que o estado emocional da pessoa não está preparado ainda para emitir a informação. Aí, meu amigo, se seu estado emocional não estiver preparado para emitir a informação para a inteligência infinita, né? Emitir para o universo tudo o que você quer, aí você não recebe. Aí muita gente faz o quê? Quando você rezar com medo e não receber a graça pretendida, aí tem pessoas que já oram assim, oh meu Deus, será que você tem como me dar? Não, não faça isso. Você pode aprender, você pode comprar livros, você pode fazer tudo. Mas o que mais importa é o seu sentimento, que você envia para lá, o seu estado de espírito naquele momento. Olha, aqui fala, se você, deixa eu ver se eu leio no livro, se você orou alguma vez, algum de vocês já fizeram alguma oração e foi recebida a graça, você lembre o seu estado emocional, como você estava naquele momento. Aí você vai entender que seu estado emocional, aí você toda vez tem que fazer a mesma coisa, porque ele vai vir. E você tem que trabalhar isso aí. Então, assim, o subconsciente, eu estou fazendo um estudo e passando para você todo o conhecimento que eu tive, mas ainda falta muito mais. Mas aqui já é uma parte de tudo que eu passo para vocês hoje. E para a gente tá aqui tentando finalizar, né? Tem uma coisa que eu gostei muito aqui. Diz assim, não existe posto
para cobrar um pedágio entre a mente finita, o ser humano e a inteligência infinita. O contato custa apenas paciência, olha, custa paciência, fé, persistência, compreensão, desejo sincero e comunicação. E mais, e mais. Somente o próprio indivíduo pode estabelecer a comunicação. A comunicação, atalhos são inválidos. Inteligência infinita não faz negócio por procuração. Apresenta-se pessoalmente ou nada feito. Ou, aqui já está dizendo, que não adianta você mandar seu pai, sua mãe orar por você. Não adianta você mandar alguém fazer suas preces. Porque às vezes tem coisas que é para você. E tem coisas que não tem como aquela pessoa saber como está o seu estado emocional. Tem que ser você. Não adianta você fazer uma procuração e mandar fulano, faça isso aqui para mim. Não vai adiantar. Porque não é, quem vai resolver tudo é você. Não estou dizendo aqui, eu não estou dizendo para vocês aqui que é válido, mas estou dizendo para você, o que você tem que fazer, é você que faz. Não é o terceiro. O terceiro pode até fazer uma prece, um abençoamento a você, mas para resolver a sua vida, só você mesmo. E para finalizar nosso estudo, essa frase, eu quero que você fique com vocês. Essa frase. A fé e o medo não se dão bem. Onde estiver, o outro não estará. Fé e medo não se dão bem. Onde estiver, o outro não estará. Isso, velho, é impactante na vida de mim. E eu vou dizer para vocês, eu vou revelar. Eu tava inseguro para falar sobre o subconsciente, porque quanto mais eu estudava, quanto mais eu falava, quanto mais eu ficava aqui na minha mente e pensando, quanto a gente não sabe nada. E a gente, para falar assim, uma coisa que a gente não tem total conhecimento, mas quando a gente lê, começa a estudar, começa a entender, o primeiro dia, o segundo dia, eu comecei, meu Deus, que conhecimento. E a gente vai se aprofundando. Então, assim, gente, muito obrigado a todos que me ouviram nesse momento e deixo para vocês, né? E até a próxima aula.